Você não devia estar nessa fila. Francisco parou de olhar o celular. Essa fila é para a primeira classe. Você entrou errado. A mulher falou mais alto. 3 pessoas viraram a cabeça. Francisco olhou para o painel digital acima do balcão. Portão 12. Embarque prioritário. Era ali mesmo. Eu estou no lugar certo. Não, não está. Ela deu 2 passos à frente. Agora estava ao lado dele, invadindo o espaço. Eu vou por essa companhia toda semana. Sei muito bem quem costuma estar nessa fila. E você definitivamente não é o perfil. A fila parou de andar. Todos olhavam. Um homem de terno atrás dela pigarreou desconfortável. A mulher nem se virou. Senhora, por favor. A atendente do balcão tentou intervir. Não, espera. Ele precisa saber que está no lugar errado antes de passar pela porta. Ela apontou para a outra fila, mais longa, do outro lado do corredor. A fila econômica é ali. Não tem problema nenhum em viajar na econômica. Só não tente entrar onde não pode. E Francisco sentiu o sangue subir para o rosto. Não de vergonha, de raiva contida. Eu tenho passagem de primeira classe. Claro que tem. Ela sorriu. Não era um sorriso de acreditar. Era um sorriso de deboche. E eu sou rainha da Inglaterra. Alguém na fila soltou uma risada abafada. A atendente se levantou da cadeira, já sem paciência. Senhora, se o senhor tem a passagem, ele pode embarcar. Por favor, vamos manter a ordem. Eu só quero que ele mostre. É simples. Verônica cruzou os braços. Se ele tem a passagem mesmo, resolve tudo agora. A atendente estendeu a mão para Francisco sem escolha. Senhor, por favor. Francisco desbloqueou o celular. Mostrou o QR Code. A atendente aproximou o scanner. Bip. A tela do computador acendeu verde. Primeira classe, poltrona 1A. A atendente piscou, surpresa. Está tudo correto, senhor. Pode embarcar quando quiser. Silêncio. Verônica ficou parada, boca entreaberta. Depois fechou. Depois abriu de novo. Como assim está correto? A passagem dele é válida, senhora. Mas isso não faz sentido. Ela olhou para Francisco de cima a baixo. Deve ser upgrade automático, ou pontos de programa de milhagem. Francisco guardou o celular e caminhou em direção à porta de embarque. Não ia dar a ela o prazer de uma resposta. Ei! Verônica chamou alto. Ele não parou. Eu estou falando com você! Mas Francisco já tinha passado pela porta. Entrou no túnel de embarque. Respirou fundo. Contou até 5. Dentro do avião, a comissária sorriu educada. Bem-vindo a bordo, senhor. Francisco apenas acenou com a cabeça e seguiu para frente. A primeira classe tinha 6 poltronas, 3 de cada lado. Encontrou a Pum-A na janela, guardou a mochila no bagageiro e sentou. Fechou os olhos. Talvez conseguisse dormir no voo. Não conseguiu. 5 minutos depois, Verônica apareceu no corredor. Arrastava uma mala de mão cara, batendo nas poltronas sem pedir desculpas. Parou exatamente ao lado de Francisco. Olhou para o número acima do assento, depois para ele, depois para o número de novo. Você está no meu lugar. Francisco abriu os olhos devagar. Mostrou a tela do celular sem dizer nada. Poltrona 1A. Verônica franziu a testa. Impossível. Eu sempre reservo essa poltrona. Sempre. Há anos. Ela estralou os dedos, chamando a comissária. Moça, preciso de ajuda aqui. A comissária veio rápido, mas o rosto já estava tenso. Devia ter ouvido o que aconteceu lá embaixo. Pois não, senhora. Esse homem está no meu assento. Eu reservei a Moon-A com 3 semanas de antecedência. A comissária pediu os 2 cartões. Conferiu no tablet. Suspirou. Os 2 estão marcados para a 1A. Houve troca de aeronave de última hora e o sistema duplicou a reserva. Mas a 1B está livre, logo ao lado. Mesma classe, mesmo serviço. Eu não quero a 1B. Verônica cortou, seca. Eu paguei pela janela. Sempre viajo na janela. Preciso da janela para trabalhar durante o voo. Eu entendo, senhora, mas infelizmente você claramente não entende.
Verônica virou para Francisco. Agora o tom era diferente, mais doce, falso. Olha, eu sei que foi um erro do sistema. Não é culpa sua. Mas eu realmente preciso desse assento. Você se importaria muito de trocar comigo? Eu ficaria muito grata. Não foi pedido. Foi manipulação. Francisco olhou para ela. Poderia dizer não. Deveria dizer não. Mas 30 pessoas estavam esperando para decolar. A comissária parecia a ponto de um colapso nervoso, e ele não tinha energia para mais conflito. Tudo bem. Ele pegou a mochila. Verônica nem esperou ele levantar completamente. Jogou a mala no bagageiro e deslizou para a poltrona 1A como se estivesse conquistando um território. Obrigada, ela disse, mas já estava mexendo no celular. Francisco se acomodou na 1B do corredor. Colocou o cinto. Fechou os olhos de novo. Durou menos de 3 minutos. O telefone dela tocou. Ela atendeu sem abaixar a voz. Helena, oi amor, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Francisco apertou os dedos no braço da poltrona. Não, sério. Deixaram qualquer tipo de pessoa entrar na primeira classe agora. Qualquer tipo mesmo. Ela falou olhando diretamente para o teto, mas alto o suficiente para o avião inteiro ouvir. Tinha um cara aqui, com roupa toda surrada, mochila velha de escola. Parecia que tinha saído direto de uma viagem de ônibus. E do outro lado do corredor, um casal desviou o olhar constrangido. E ele ainda teve a audácia de dizer que o lugar era dele. Meu lugar, Helena, a 1A, que eu reservo toda semana há anos. Ela riu. Não foi uma risada de humor, foi uma risada cruel. Claro que era erro do sistema. Deve ter sido algum upgrade automático de última hora, essas promoções baratas que a empresa faz. A comissária passou pelo corredor sem olhar para ninguém. Verônica continuou. Mas enfim, consegui meu assento de volta. Conversei direitinho com ele e ele entendeu. Mas vou mandar um e-mail quando pousar. A companhia precisa melhorar a triagem. Não dá para misturar todo mundo assim, entende? A gente paga caro justamente para evitar esse tipo de situação. Ela desligou. Guardou o telefone. Pegou uma revista da poltrona da frente. O avião começou a se mover, afastando-se do portão. Francisco abriu os olhos e ficou olhando para o teto. Respirou fundo. Prendeu o ar. Soltou devagar. Verônica folheava a revista completamente tranquila, como se humilhar alguém em público fosse apenas mais uma tarefa do dia. Marcar na agenda. Fazer. Seguir em frente. Ela não sabia nada. Não sabia com quem estava falando. Não sabia onde estava sentada, e quando descobrisse, seria tarde demais para consertar. O avião ganhou altitude. Francisco fechou os olhos, tentando bloquear a voz de Verônica, que ainda ecoava na cabeça. Qualquer tipo de pessoa. Roupa surrada. Promoção barata. Ele já tinha ouvido aquilo antes, muitas vezes, em muitos lugares. 28 anos atrás, Francisco tinha 18 anos e uma mochila nas costas. A mesma mochila que estava agora no bagageiro acima da cabeça dele. Surrada, sim. Velha, sim. Mas era a única coisa que ele tinha quando chegou na cidade grande. Ele lembrava do cheiro. Querosene misturado com graxa de avião. O aeroporto de carga, na periferia, onde conseguiu o primeiro emprego. Faxineiro noturno. 6 da tarde às 2 da manhã. Salário mínimo. Limpava os hangares enquanto os mecânicos desmontavam turbinas. Ninguém conversava com ele. Ele era invisível. Mas Francisco prestava atenção em tudo. Ouvia os mecânicos discutirem sobre peças. Aprendia os nomes das ferramentas, os tipos de avião. Ninguém ensinava. Ele apenas observava. Levou 3 anos economizando cada centavo para fazer o curso de mecânico. Quando pediu ao chefe para fazer o curso, o homem riu na cara dele. Você, mecânico? Olhou Francisco de cima a baixo, a mesma forma que Verônica tinha olhado hoje. Fica no seu lugar. Faxineiro é trabalho honesto. Francisco não discutiu.
Apenas pediu demissão e pagou o curso por conta própria. 6 meses depois, voltou como mecânico. Consertava aviões velhos que outras oficinas recusavam. Trabalhava finais de semana e continuava economizando. Aos 25 anos, Francisco comprou seu primeiro avião. Era um Cessna 152 de 1978, fuselagem amassada, motor falhando. Francisco pagou à vista com 7 anos de suor. Restaurou sozinho em 4 meses, motor, asas, pintura. Alugou para uma escola de aviação, comprou o segundo, depois o terceiro. Em poucos anos criou uma empresa de voos regionais. Cresceu devagar, um avião de cada vez. Cobrava justo, nunca atrasava. A empresa virou companhia aérea de verdade. Voos comerciais, passageiros. Francisco não dava entrevista, não ia em eventos. Para o mundo, era só mais um mecânico. Usava camisa simples, dirigia um carro popular, morava num apartamento modesto. Viajava sozinho, sem seguranças, sem assessores. Comprava passagem como qualquer cliente. Ninguém sabia a cara dele. Ele nunca quis holofotes, preferia ser invisível, assim como era quando tinha 18 anos, limpando hangares. Francisco abriu os olhos. O avião estava estável agora, cruzando as nuvens. A luz do cinto de segurança apagou. Verônica ao lado tinha colocado fones de ouvido e mexia no notebook. Ele olhou pela fresta entre os assentos. Viu o logo da companhia bordado no encosto da poltrona. O logo que ele mesmo tinha desenhado, há 15 anos, numa folha de papel amassada. Verônica não fazia ideia, ninguém naquele avião fazia, e ele preferia assim, mas desta vez ela tinha ido longe demais. Francisco pegou o celular, abriu o app da empresa, digitou um login que poucos tinham acesso. A tela mudou. Ele conseguia ver reservas, histórico de voos, cadastro de clientes. Digitou o nome dela, Verônica Costa Amaral. O sistema trouxe o perfil completo, cliente desde 2019. Voava toda semana, sempre primeira classe, sempre a mesma rota, São Paulo, Rio de Janeiro. Sempre reclamava de alguma coisa, sempre exigia tratamento especial. Francisco rolou a tela. Havia 17 reclamações formais registradas no sistema. 17. Comissária foi grosseira. Comida estava fria. Assento não reclinava direito. Passageiro ao lado incomodou. Atraso de 10 minutos. Atraso de 5 minutos. E a mais recente, de 3 semanas atrás. Permitiram uma criança na primeira classe. Inaceitável. Francisco trancou o celular. Respirou fundo. Ela não ia mudar. Gente assim nunca mudava. Mas ele podia fazer algo a respeito e ia fazer. Só não agora. Primeiro, ia deixar ela terminar a viagem. Deixar ela chegar em casa achando que tinha vencido. Que tinha colocado aquele homem no lugar dele. Depois, quando ela menos esperasse, a conta chegaria. Francisco guardou o celular e fechou os olhos de novo. Verônica continuava digitando no notebook, completamente alheia ao que estava por vir. Ela ainda não sabia, mas logo ia descobrir. E quando descobrisse, não haveria volta. A comissária passou pelo corredor com o carrinho de bebidas. Parou ao lado de Verônica primeiro. Boa tarde, senhora. Gostaria de algo para beber? Verônica nem levantou os olhos do notebook. Champanhe, e quero gelado, não morno como da última vez. A comissária sorriu, tensa. Claro, senhora. Serviu a taça e colocou no apoio de braço. Depois se virou para Francisco. E o senhor? Água, por favor. Só água. Verônica comentou alto. Não estava falando com ele. Estava falando para ele. Champanhe é cortesia na primeira classe. Está incluído no preço da passagem. Francisco aceitou o copo de água da comissária. Eu sei. Prefiro água. Ah, entendi. Verônica tomou um gole do champanhe, olhando para ele por cima da taça. Você não deve estar acostumado. A comissária ficou parada ali, sem saber o que fazer.
Francisco apenas bebeu a água em silêncio. Ela seguiu com o carrinho. 5 minutos depois, Verônica chamou de novo. Moça! A comissária voltou rápido. Pois não, senhora? Esse champanhe está quente. Eu pedi gelado. A comissária pegou a taça e tocou com os dedos. Estava gelada. Senhora, está na temperatura correta. Não está. Eu sei quando o champanhe está gelado. Troca. Sim, senhora. A comissária levou a taça de volta. Voltou com outra, idêntica. Da mesma garrafa. Verônica provou. Agora sim. Viu como não custa nada fazer certo? A comissária apenas assentiu e voltou para a cozinha. Francisco olhou pela janela. Nuvens brancas, céu azul. Tentou se concentrar nisso. Só mais 1 hora de voo. Só mais 1 hora. Você é de São Paulo? Verônica perguntou de repente. Francisco virou a cabeça. Ela estava olhando para ele com interesse falso. O tipo de interesse de quem quer confirmar uma suspeita. Sou. E vai para o Rio a trabalho? Isso mesmo. Que tipo de trabalho? Francisco bebeu mais água. Reuniões. Verônica sorriu. Não foi um sorriso gentil. Reuniões. Entendi. Ela virou de volta para o notebook, mas continuou falando. Deixa eu adivinhar. Você conseguiu esse voo de primeira classe através da empresa, né? Seu chefe deve ter comprado para você. Francisco não respondeu. Não precisa ter vergonha. É normal. Empresas grandes fazem isso. Compram passagens melhores para os funcionários viajarem mais confortáveis. Ela digitou algo no notebook. Mas você devia ter avisado a atendente lá embaixo. Teria evitado aquele mal-entendido todo. Do outro lado do corredor, uma senhora idosa olhou para Verônica com desaprovação. Ela não percebeu, ou não se importou. Francisco continuou calado. Cada palavra que ele dissesse seria usada contra ele. Era melhor não alimentar. Mas Verônica não precisava de incentivo. Eu mesma pago minhas passagens. Sempre paguei. Desde que comecei a viajar a trabalho há 8 anos. Ela falou olhando para a tela, mas claramente querendo que ele ouvisse. Trabalho com consultoria empresarial. Atendo clientes grandes, importantes. Voo toda semana. Já perdi a conta de quantos milhões de pontos tenho. Francisco olhou para o copo vazio de água. Pensou em pedir outro. Desistiu. Por isso eu sei exatamente como as coisas funcionam aqui. Verônica continuou. Sei quando o serviço está ruim. Sei quando as pessoas não estão preparadas para voar em primeira classe. Não é preconceito, é experiência. A comissária passou novamente, desta vez com o carrinho de lanches. Parou na frente de Verônica. Senhora, gostaria de um lanche? Temos sanduíche de peito de peru, wrap vegetariano ou salada Caesar? Nenhum desses. Verônica respondeu sem olhar. Vocês não têm opções melhores? Da última vez tinha salmão. Hoje não temos salmão no cardápio, senhora. Mas posso oferecer. Esquece. Não vou comer nada daqui mesmo. Sempre de baixa qualidade. Ela dispensou a comissária com um gesto de mão. A comissária olhou para Francisco. E o senhor? O sanduíche está bom. Obrigado. Ela serviu e saiu rápido, antes que Verônica pudesse reclamar de outra coisa. Francisco abriu o sanduíche. Estava bom. Pão fresco, peito de peru, queijo, alface. Simples, mas bem feito. Exatamente o padrão que ele tinha instruído para o setor de catering. Você realmente vai comer isso? Verônica perguntou, olhando de lado. Vou? Nossa! Ela balançou a cabeça. Você deve estar mesmo acostumado com pouco. Francisco deu a primeira mordida. Mastigou devagar. Não ia dar a ela a satisfação de uma reação. Verônica pegou o celular de novo, discou um número, colocou no viva voz, sem fone, sem se importar que todos estivessem ouvindo. Ricardo! Oi, amor, já estou no voo. Uma voz masculina respondeu do outro lado. Ótimo! Vai chegar a tempo para o jantar? Vou, mas não conte com muita empolgação minha. Esse voo está sendo um pesadelo. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ah, Ricardo,
Você não tem ideia. Verônica suspirou dramaticamente. Colocaram um cara do lado. Um cara que claramente não deveria estar em primeira classe. Roupa velha, mochila surrada, sem a menor noção de etiqueta. Francisco parou de mastigar. Sério? Ricardo parecia mais entediado do que chocado. Sério? E o pior, ele estava no meu assento. No meu, Ricardo. A 1A. Tive que negociar com ele para trocar. Imagina o constrangimento. Você está falando alto, Verônica. Estou falando no volume normal. Se as pessoas estão ouvindo, problema delas. Ela olhou ao redor, desafiadora. Ninguém fez contato visual. Enfim, vou mandar um e-mail para a companhia quando pousar. Eles precisam saber que isso está virando bagunça. Não dá para aceitar qualquer um só, porque pagou meia entrada em promoção. Tá bom, Verônica. A gente conversa quando você chegar. Você não está me levando a sério. Estou sim, amor. Mas estou no meio de uma reunião. A gente fala depois, ok? Ele desligou. Verônica ficou olhando para o celular, a boca apertada em uma linha fina. Depois jogou o aparelho na bolsa e voltou para o notebook, digitando com raiva. Francisco terminou o sanduíche. Limpou as mãos do guardanapo, fechou os olhos. Só mais 40 minutos. Mas Verônica ainda não tinha terminado. Ela chamou a comissária novamente. Moça, preciso falar com o supervisor do voo. A comissária voltou, agora visivelmente cansada. Há algum problema, senhora? Sim, quero registrar uma reclamação formal sobre a qualidade do serviço e sobre os critérios de quem pode viajar em primeira classe. A comissária respirou fundo. Senhora, posso anotar sua reclamação e encaminhar para o setor responsável? Não. Eu quero falar com alguém agora. Tem um supervisor a bordo? Eu sou a chefe de cabine, senhora. Posso ajudá-la? Você é a chefe? Verônica olhou para o crachá dela. Marina. Então você é a responsável por essa bagunça toda. Senhora, se puder especificar qual é o problema... O problema é óbvio. Verônica apontou vagamente para Francisco, sem olhar diretamente. Vocês estão deixando a primeira classe virar zona. Qualquer pessoa entra aqui agora. Não tem mais critério nenhum. Marina, a comissária-chefe, ficou muito quieta. Seu rosto não mostrava emoção, mas os dedos apertaram o tablet que segurava. Senhora, todos os passageiros desta cabine possuem passagens válidas de primeira classe. Eu sei que tem passagens, mas eu estou falando de padrão, de nível, de saber se comportar. Verônica falou cada palavra devagar, como se estivesse explicando para uma criança. Vocês precisam criar filtros melhores. Não é sobre dinheiro, é sobre classe. Marina olhou rapidamente para Francisco. Ele fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. Não se preocupe, silencioso. Ela entendeu. Vou anotar sua reclamação, senhora, e encaminhar para a diretoria. Marina disse, com uma calma impressionante. Ótimo. Quero uma resposta por escrito em até 48 horas. Pode deixar. Marina voltou para a cozinha. Verônica recostou na poltrona, satisfeita consigo mesma. Pegou o champanhe e bebeu o resto de um gole só. Francisco continuou de olhos fechados. Mas agora ele sorria. Um sorriso pequeno, quase invisível. Porque Marina era uma das melhores funcionárias da empresa. Trabalhava lá há 12 anos. Tinha começado como comissária júnior e subido por mérito próprio. Francisco a conhecia pessoalmente. Tinha promovido ela mesmo. E Marina sabia exatamente quem ele era. Verônica tinha acabado de cavar o próprio buraco ainda mais fundo. E nem percebia. O avião começou a descer. A luz do cinto de segurança acendeu com um aviso sonoro suave. Francisco abriu os olhos e ajeitou o cinto. Ao lado, Verônica guardava o notebook na bolsa, ainda com aquela expressão de superioridade que não saía do rosto desde o embarque. A porta da cabine do comandante se abriu. Um homem de uniforme impecável saiu.
Cabelos grisalhos, ombros largos, postura ereta. Ele caminhou pelo corredor da primeira classe com passos firmes, cumprimentando os passageiros com acenos educados. Quando passou por Francisco, parou. Os olhos dele se arregalaram por uma fração de segundo. Reconhecimento imediato. Senhor, ele começou a falar, mas Francisco fez um gesto sutil com a mão. Um não agora silencioso. O comandante entendeu na hora. Fechou a boca. Acenou com a cabeça, respeitoso, e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Mas suas costas estavam mais rígidas agora. Verônica não percebeu. Estava ocupada mexendo no celular. O comandante seguiu até o fundo da cabine, onde Marina estava organizando os carrinhos para o pouso. Ele se inclinou e sussurrou algo no ouvido dela. Baixo, rápido. Marina olhou na direção de Francisco, depois para Verônica. Seu rosto ficou pálido. Ela sussurrou algo de volta. O comandante assentiu, sério, e voltou para a cabine. Antes de fechar a porta, olhou mais uma vez para Francisco, uma pergunta silenciosa nos olhos. O senhor quer que eu faça alguma coisa? Francisco balançou a cabeça de leve. Não, ainda não. A porta se fechou. Marina ficou parada no fundo do corredor, segurando uma bandeja vazia com as duas mãos. Respirou fundo 3 vezes. Depois voltou para a cozinha. Verônica continuava alheia a tudo. Ela digitava algo no celular, provavelmente a reclamação que tinha prometido enviar. De vez em quando, olhava para Francisco com aquele meio sorriso de desdém. Do outro lado do corredor, o executivo que tinha cochichado com a esposa antes pegou a revista da poltrona e tentou ler, mas seus olhos não acompanhavam as palavras. Ele estava prestando atenção na cabine. A esposa dele também. Ela tinha visto o comandante parar. Tinha visto a reação dele. Ela tocou o braço do marido e sussurrou. Você viu? Vi. Aquele homem, o comandante reconheceu ele. Também percebi. Quem você acha que ele é? O marido olhou discretamente para Francisco, depois para Verônica. Balançou a cabeça preocupado. Não sei, mas acho que ela está em apuros. A turbulência leve fez o avião balançar. Verônica largou o celular e segurou o braço da poltrona tensa. Essa companhia, ela murmurou, irritada. Não conseguem nem evitar turbulência. Francisco olhou pela janela. Nuvens escuras à distância. Nada grave. Turbulência normal de fim de tarde. Ele tinha voado em tempestades piores. Tinha pilotado em condições piores, quando ainda fazia entregas regionais sozinho. Mas Verônica claramente não estava acostumada. Ela chamou Marina novamente. Moça! Marina veio, mas agora havia algo diferente no jeito dela andar. Mais cuidado, mais formalidade. Sim, senhora. Essa turbulência é normal? Sim, senhora. Apenas uma instabilidade leve. Vamos sair dela em alguns minutos. Vocês não poderiam ter escolhido uma rota melhor? Marina respirou fundo. A rota é definida pelo controle de tráfego aéreo, senhora. O comandante não tem controle sobre isso. Ah, que conveniente. Ninguém tem controle sobre nada nessa empresa. Verônica cruzou os braços. Mais um item para minha reclamação. Marina não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e voltou para seu posto. Mas antes de virar as costas, ela olhou para Francisco. Um olhar rápido, carregado de significado. Desculpa, e o olhar dizia. Francisco balançou a cabeça. Não se preocupe. A turbulência passou. O avião estabilizou. A cidade do Rio começou a aparecer lá embaixo. Um mosaico de prédios, praias e morros verdes. Verônica relaxou na poltrona. Pegou o celular de novo e tirou uma foto pela janela. Postou algo nas redes sociais. Sorriu para a tela. Estava feliz. Achava que tinha vencido. Tinha conseguido o assento que queria. Tinha colocado aquele homem no lugar dele. Tinha reclamado com a supervisora. Tinha registrado tudo para enviar depois. Mais um dia normal na vida dela. O avião começou a aproximação final.
As rodas desceram com um clique mecânico. O nariz da aeronave abaixou levemente. Marina passou pelo corredor uma última vez, conferindo se todos os cintos estavam afivelados, se as bandejas estavam guardadas, se as bagagens estavam seguras. Quando passou por Verônica, ela nem olhou para cima. Quando passou por Francisco, ela parou por um segundo. Não falou nada, apenas inclinou a cabeça, respeitosa. Ele devolveu o gesto. Do outro lado do corredor, a esposa do executivo cutucou o marido de novo. Você viu isso? Vi. A comissária. Ela fez uma reverência para ele. Eu sei. Quem diabos é aquele homem? O marido não respondeu. Mas agora ele tinha certeza de uma coisa. Verônica tinha mexido com a pessoa errada. O avião tocou a pista com suavidade. Os motores reverteram, freando a aeronave. Alguns passageiros aplaudiram, um hábito antigo que ainda persistia em alguns voos. Verônica bufou. Palmas por fazer o básico. Ridículo! O avião taxiou até o portão. Parou. O sinal de cinto de segurança apagou. Todo mundo levantou ao mesmo tempo, pegando malas, celulares, casacos. Verônica foi a primeira a se levantar. Pegou a mala do bagageiro com força, quase batendo na cabeça da pessoa atrás. Não pediu desculpas. Francisco continuou sentado, esperando. Verônica passou por ele sem olhar. Saiu da primeira classe, entrou no túnel de desembarque e desapareceu. Marina apareceu ao lado de Francisco assim que a cabine esvaziou. Senhor, ela começou, a voz baixa. Eu sinto muito. Eu tentei. Você não precisa se desculpar, Marina. Francisco levantou pegando a mochila. Você fez tudo certo. Mas ela foi tão... Eu sei. Francisco sorriu cansado. Eu sei exatamente como ela foi. Marina olhou para o corredor vazio, onde Verônica tinha saído. O comandante Ribeiro me perguntou se o senhor queria que a gente fizesse alguma coisa ainda no voo. Eu disse que não, mas... O senhor tem certeza? Tenho. Francisco ajeitou a mochila no ombro. Deixa ela chegar em casa, deixa ela se acalmar, deixa ela achar que venceu. E depois? Francisco caminhou em direção à saída, parou na porta e virou para Marina. Depois, você vai encaminhar a reclamação dela para o meu e-mail. Pessoalmente. Marina arregalou os olhos, depois sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Vai ser um prazer, senhor. Francisco saiu do avião. Lá na frente, Verônica já estava no desembarque, andando rápido, puxando a mala, o celular colado na orelha. Ela não olhou para trás, não viu Francisco descendo atrás dela. Não viu o comandante Ribeiro saindo da cabine e cumprimentando Francisco com um aperto de mão firme. Não viu Marina e as outras duas comissárias acenando respeitosamente. Não viu nada, porque ela só via o que queria ver. E o que ela queria ver era um mundo onde pessoas como ela mandavam e pessoas como Francisco obedeciam. Mas esse mundo estava prestes a desmoronar, e ela nem desconfiava. Verônica saiu do aeroporto e entrou no táxi. Jogou a mala no banco de trás e deu o endereço. Durante todo o trajeto até o hotel, digitou furiosamente no celular. A reclamação formal. Cada detalhe, cada ofensa que ela achava que tinha sofrido. Passageiro inadequado na primeira classe, sem postura, sem educação. Claramente não pertencia àquele ambiente. Exijo providências imediatas. Exijo falar com um responsável da diretoria. Enviou. Guardou o celular, satisfeita. Amanhã de manhã, alguém da empresa ia ler aquilo e tomar uma atitude. Tinham que tomar. Ela era cliente VIP. Voava toda semana. Gastava fortunas com passagens. Eles não podiam ignorá-la. Chegou no hotel, fez check-in, subiu para o quarto, tomou banho, pediu comida no quarto, ligou a TV. Esqueceu de Francisco. Para ela, o assunto estava encerrado. Mas para Francisco, o assunto estava apenas começando. Ele não pegou o táxi. Pegou o carro que sempre deixava estacionado no aeroporto do Rio.
Um sedã simples, comum, que ninguém olhava duas vezes. Dirigiu até um prédio comercial no centro. Nada chamativo. Vidros espelhados. Fachada discreta. No último andar ficava o escritório administrativo da companhia aérea. Poucos sabiam que aquele prédio existia. A sede oficial, com logo grande e recepção luxuosa, ficava em São Paulo. Mas o escritório do Rio era onde Francisco realmente trabalhava quando estava na cidade. Ele subiu pelo elevador de serviço. Entrou pela porta lateral. Ninguém o viu chegar. Dentro da sala, 3 pessoas esperavam, todas em pé. A primeira era Juliana, diretora de atendimento ao cliente. Mulher de 40 anos, séria, eficiente. O segundo era Roberto, gerente jurídico. 50 e poucos anos, careca, sempre com uma pasta debaixo do braço. A terceira era Marina. Ela tinha vindo direto do aeroporto, ainda de uniforme. Boa noite, senhor. Juliana cumprimentou. Boa noite. Francisco largou a mochila na cadeira e sentou atrás da mesa. A reclamação chegou? Juliana pegou o tablet e mostrou a tela. Chegou há 20 minutos, direto no sistema. Francisco leu em silêncio. Cada linha era pior que a anterior. Passageiro inadequado. Não deveria estar na primeira classe. Claramente sem condições financeiras. Constrangimento inaceitável. Exijo que a empresa reveja os critérios de quem pode voar em primeira classe. No final, a exigência: quero uma resposta formal da diretoria em até 48 horas. Se não houver, vou acionar meus advogados e tornar isso público. Francisco desligou a tela do tablet. Ficou em silêncio por um longo momento. Juliana quebrou o silêncio. Senhor, essa é a 18ª reclamação formal dela. 18ª, todas no mesmo tom. Sempre exigindo tratamento especial, sempre ameaçando. Eu sei. Francisco olhou para Marina. Você está bem? Marina assentiu, mas os olhos estavam vermelhos. Estou, mas foi difícil ficar calada. A forma como ela tratou o senhor, a forma como ela tratou todos nós. Você fez o certo ficando calada. Francisco disse firme. Não era seu papel resolver aquilo no ar. Mas é nosso papel resolver agora. Roberto, o gerente jurídico, pousou a pasta na mesa. Senhor, ela cruzou vários limites. Assédio moral a outros passageiros, tratamento abusivo com a tripulação e, tecnicamente, discriminação. Tecnicamente, Francisco arqueou a sobrancelha. Ela não usou termos explicitamente discriminatórios, mas as entrelinhas são claras. Roberto abriu a pasta e tirou uma folha impressa. Temos os relatórios formais da tripulação, testemunhas dispostas a confirmar, e todo o histórico documentado. Francisco ficou quieto. Posso processar ela? Marina perguntou, a voz baixa. Pelo que ela disse, pelo jeito que me tratou? Pode, Roberto respondeu. Assédio moral está configurado. Temos testemunhas, temos gravação, temos histórico. Francisco tamborilou os dedos na mesa. Pensou. Processar seria fácil, seria rápido, seria justo, mas não seria o suficiente. Não, ele disse, não vamos processar. Os 3 o olharam surpresos. Senhor? Juliana franziu a testa. Com todo respeito, ela merece algo sim, mas não um processo. Francisco se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade acendia as luzes da noite. Processar vai dar a ela o que ela quer. Atenção, drama, uma história para contar. Ele virou de volta para a equipe. Eu quero que ela entenda algo diferente. Quero que ela entenda que ações têm consequências e que respeito não é opcional. O que o senhor sugere? Roberto perguntou. Francisco voltou para a mesa. Pegou o tablet de novo. Releu a última linha da reclamação. Exijo uma resposta formal da diretoria em até 48 horas. Ele sorriu. Não foi um sorriso alegre. Foi um sorriso cansado, de quem já viu isso acontecer muitas vezes. Ela vai ter a resposta dela, Francisco disse, mas não vai gostar. O senhor vai responder pessoalmente?
Juliana perguntou. Não, Francisco balançou a cabeça. Vou fazer melhor que isso. Ele olhou para Marina. Você disse que ela exigiu falar com o dono da empresa, certo? Marina assentiu. Várias vezes. No voo, ela disse que ia fazer questão de contar ao dono como tinha sido tratada. Então, vamos dar o que ela quer. Francisco sentou na cadeira de novo. Juliana, agenda uma reunião amanhã, 15h, aqui neste escritório. Com quem, senhor? Com a senhora Verônica Costa Amaral. Francisco falou devagar, cada palavra medida. Envie um e-mail para ela agora. Diga que a reclamação foi recebida. Diga que a diretoria leva o assunto muito a sério. E diga que o presidente da empresa quer conversar com ela pessoalmente para resolver a situação. Os três ficaram em silêncio, processando. Depois Juliana sorriu. Roberto sorriu. Marina sorriu. Entendido, senhor. Juliana já estava digitando no tablet. Vou enviar agora. Ótimo. Francisco pegou a mochila. E Marina? Sim, senhor. Você vai estar nessa reunião também. Quero que ela veja seu rosto quando descobrir a verdade. Marina engoliu em seco, depois assentiu, determinada. Pode deixar. Francisco saiu do escritório. No elevador, sozinho, ele fechou os olhos. Amanhã ia ser um dia difícil. Não porque ele gostasse de humilhar pessoas. Ele odiava isso. Mas porque algumas pessoas só aprendiam da forma mais dura. E Verônica estava prestes a ter a aula mais cara da vida dela. Naquele momento, a 300 metros dali, no quarto do hotel, o celular de Verônica apitou. Ela estava deitada na cama, assistindo TV, quando viu a notificação. E-mail da companhia aérea. Abriu rápido. Prezada senhora Verônica Costa Amaral. Recebemos sua reclamação e gostaríamos de informar que levamos suas preocupações muito a sério. O presidente da empresa analisou pessoalmente o caso e gostaria de conversar com a senhora amanhã, dia 2 de janeiro, às 15 horas, em nosso escritório no Rio de Janeiro. Endereço em anexo. Confirmamos sua presença? Atenciosamente, Juliana Mendes, Diretoria de Atendimento ao Cliente. Verônica leu 2 vezes, depois 3. Depois sorriu. Finalmente alguém estava levando ela a sério. O presidente da empresa, pessoalmente. Ela respondeu imediatamente. Confirmo presença. Estarei lá. Desligou o celular. Deitou na cama, satisfeita. Amanhã ia ser o dia dela. Ia entrar naquele escritório e contar tudo. Cada detalhe, cada absurdo. E eles iam ter que ouvi-la, porque ela era importante, porque ela pagava, porque ela merecia respeito. Verônica fechou os olhos e dormiu tranquila, sem saber que estava caminhando direto para o pior momento da vida dela. Verônica acordou às 8 da manhã. Tomou café reforçado, escolheu o melhor conjunto que tinha trazido na mala. Blazer bege, salto alto, bolsa de grife. Passou maquiagem com cuidado, precisava causar impressão. Às 2:30 da tarde, pegou um táxi para o endereço que tinham enviado. O prédio era discreto, nada chamativo. Ela franziu a testa, esperava algo mais imponente, mas entrou mesmo assim. A recepção era simples. Uma moça jovem atendeu. Boa tarde, tenho reunião às 3 com o presidente. A recepcionista conferiu no computador. Senhora Verônica? Sim. Pode subir, último andar, sala 1201. Verônica entrou no elevador. Conferiu o reflexo no espelho. Estava impecável. As portas se abriram no último andar. Corredor silencioso, carpete cinza, paredes brancas. Encontrou a sala 1201. Respirou fundo, bateu na porta. Entre. Uma voz feminina respondeu. Verônica abriu a porta. Dentro havia uma mesa de reunião. 3 pessoas sentadas. Uma mulher de terno, um homem careca com pasta e... Verônica parou de respirar. Marina, a comissária do voo de ontem, ainda de uniforme. O que ela está fazendo aqui?
Verônica perguntou confusa. A mulher de terno se levantou. Boa tarde, senhora Verônica. Sou Juliana Mendes, diretora de atendimento. Este é Roberto, nosso gerente jurídico. E a senhora já conhece Marina, nossa chefe de cabine. Eu não entendi. Eu vim falar com o presidente. Vai falar sim. Juliana apontou para uma cadeira. Por favor, sente-se. Ele já está chegando. Verônica sentou, mas estava tensa. Alguma coisa não estava certa. A porta abriu de novo. Um homem entrou. Mochila surrada no ombro. Camisa simples. Calça jeans. Verônica o reconheceu na hora. O sangue fugiu do rosto dela. Não podia ser. Francisco caminhou até a cabeceira da mesa e sentou. Colocou a mochila no chão. Olhou para Verônica em silêncio. Boa tarde. Verônica gaguejou. Desculpa, eu acho que entrei na sala errada. Eu tenho reunião com o presidente da empresa. Tem sim, Francisco disse calmo. Comigo. Silêncio. Como assim? Com você? A voz de Verônica saiu fina, quase um sussurro. Francisco Mendes, fundador e presidente da Aeronova. Ele falou devagar. Prazer em conhecê-la oficialmente, senhora Verônica. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. A senhora pediu para falar comigo. Francisco continuou. Aqui estou. Verônica olhou ao redor, para Juliana, para Roberto, para Marina. Todos a observavam em silêncio. Eu não sabia. Ela começou. Eu sei que não sabia. Francisco pegou um tablet da mesa e deslizou a tela. A senhora me chamou de inadequado. Disse que eu não tinha condições financeiras para estar em primeira classe. Disse que eu era constrangedor. Cada palavra era uma facada. Eu não quis dizer. Verônica tentou se levantar. Francisco ergueu a mão. Sente. Ela sentou. A senhora exigiu que a empresa melhorasse a triagem de passageiros. Francisco leu direto da reclamação dela. Disse que pessoas como eu não deveriam voar em primeira classe. Disse que isso baixa o padrão do serviço. Verônica estava tremendo agora. Senhor presidente, Foi um mal-entendido. Não foi. Francisco largou o tablet. A senhora sabia exatamente o que estava fazendo. A senhora humilhou um passageiro em público, humilhou minha equipe. Fez isso porque achou que podia, porque achou que eu era ninguém. Eu sinto muito mesmo. Essa é sua 18ª reclamação, senhora Verônica. Juliana interveio. 18ª. Todas no mesmo tom, sempre exigindo, sempre ameaçando, sempre tratando nossa equipe com desrespeito. Verônica estava pálida. Nós toleramos, Francisco disse. Toleramos porque você é cliente, porque achamos que era só um dia ruim, mas ontem você cruzou a linha. Por favor, Verônica juntou as mãos. Por favor, me dá uma chance, eu não sabia. Se eu soubesse quem o senhor era... Exatamente. Francisco cortou. Se você soubesse quem eu era, teria me tratado diferente. Mas não deveria. Você deveria tratar todo mundo com respeito. Sempre. Não importa quem seja. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu vou mudar. Eu prometo. Por favor, não... Senhora Verônica. Francisco se levantou. A partir de hoje, a senhora está permanentemente banida de todos os voos da Aeronova. Nunca mais vai poder voar com a gente, em nenhuma classe. Não, por favor. Não é negociável. Roberto, o jurídico, abriu a pasta. Aqui está a notificação formal. Já está registrada no sistema. E por protocolo de segurança, seu nome foi incluído na lista compartilhada entre companhias aéreas. Comportamento abusivo com tripulação. Verônica ficou branca. Isso significa que outras empresas vão saber. E vão decidir se querem aceitar a senhora como passageira. Roberto fechou a pasta. É procedimento padrão. Verônica olhou para Marina desesperada.
Por favor, fala com ele. Você sabe que eu não sou assim. Marina ficou quieta por um momento. Depois falou a voz firme. Na verdade, a senhora é exatamente assim, e eu não tenho nada a dizer. Verônica desabou. Colocou o rosto nas mãos e chorou. Francisco pegou a mochila. A reunião acabou. Ele caminhou até a porta. Parou. Virou. Uma última coisa, senhora Verônica. Eu construí essa empresa do zero. Comecei limpando aviões. Eu sei o que é ser invisível. Eu sei o que é ser tratado como se não fosse nada. Ela olhou para ele, o rosto manchado de rímel. Mas eu também sei que respeito não tem preço. Não se compra, não se exige, se conquista. E a senhora acabou de perder o meu. Ele saiu da sala. Verônica ficou ali, destruída, enquanto Juliana entregava os papéis da notificação. Ela tinha entrado naquele prédio achando que ia ser ouvida. Saiu sabendo que tinha perdido tudo. Francisco saiu do prédio e caminhou até o carro. O sol da tarde batia forte, mas ele não ligou. Entrou, fechou a porta, ficou ali sentado por um momento. Respirou fundo. Não havia prazer naquilo, nenhum. Ele não era o tipo de pessoa que gostava de ver alguém sofrer. Mas era necessário. Pegou o celular. Tinha 3 mensagens. A primeira era de Marina. Obrigada, senhor. De coração. A segunda era de Juliana. Ela saiu chorando. Acho que entendeu a lição. A terceira era do comandante Ribeiro. Soube do que aconteceu. Foi a coisa certa a fazer. Francisco guardou o celular sem responder. Ligou o carro e dirigiu de volta para o aeroporto. Tinha um voo para São Paulo às 6 da tarde. Classe econômica, corredor. Sempre voava assim quando não precisava trabalhar durante o voo. Chegou no aeroporto, despachou a mochila, passou pela segurança. Foi até o portão de embarque e sentou numa cadeira de plástico no meio de todo mundo. Um senhor idoso sentou ao lado dele, cansado. Francisco ofereceu água da garrafa que tinha comprado. O homem aceitou, agradecido. Obrigado, rapaz, está fazendo um calor danado. Imagina. Francisco sorriu. Eles conversaram sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre coisas simples. O velho contou que ia visitar a filha em São Paulo. Estava ansioso. Fazia 6 meses que não via ela. O senhor voa muito? O velho perguntou. Voo, Francisco respondeu. Toda semana. A trabalho? Isso mesmo. Deve ser cansativo. É, Francisco concordou. Mas eu gosto. Chamaram para o embarque. Francisco ajudou o velho a levantar, pegou a bolsa dele, embarcaram juntos. Dentro do avião, Francisco encontrou seu assento. 23B, meio da aeronave, entre um estudante que escutava música alta demais e uma mulher que lia uma revista. Ele guardou a mochila embaixo do assento da frente e acomodou-se. A comissária passou oferecendo água. Ele aceitou. Ela não o reconheceu. Por que reconheceria? Ele era só mais um passageiro, e era exatamente assim que ele gostava. O avião decolou. Francisco fechou os olhos e pensou no dia. Pensou em Verônica saindo daquela sala destruída. Pensou se ela realmente ia mudar. Provavelmente não. Gente assim raramente mudava, mas pelo menos ela não ia mais humilhar ninguém da equipe dele. E isso já era alguma coisa. O voo foi tranquilo, sem turbulência, sem atrasos, exatamente como devia ser. Quando pousaram em São Paulo, Francisco esperou todo mundo descer antes de levantar. Não tinha pressa. Pegou a mochila e saiu. No corredor do aeroporto, viu Marina vindo na direção oposta. Ela estava de uniforme, arrastando a maleta de bordo. Devia ter acabado de chegar de outro voo. Quando ela o viu, sorriu. Um sorriso verdadeiro. Parou na frente dele. Senhor. Marina. Posso dizer uma coisa? Claro. Obrigada. Ela disse, os olhos brilhando. Obrigada por mostrar que a gente importa. Que o respeito importa. Eu trabalho nessa empresa há 12 anos. E hoje foi a primeira vez que me senti realmente protegida. Francisco balançou a cabeça. Você sempre foi protegida, Marina. Eu só fiz o que era certo. Mesmo assim,
Obrigada. Ela seguiu em frente. Francisco continuou andando. No estacionamento, encontrou seu carro. O mesmo sedã velho que tinha há 5 anos. Precisava trocar, mas funcionava bem. Então, por que trocar? Dirigiu para casa, um apartamento de 2 quartos num bairro classe média. Nada luxuoso, nada ostentoso. Entrou, largou a mochila no sofá, abriu a geladeira. Tinha ovo, arroz de ontem, uma fruta. Fez um ovo mexido simples. Comeu em pé, na cozinha, olhando pela janela. Lá fora, a cidade acendia as luzes. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, trabalhando, lutando, sonhando. Algumas delas, talvez, voando nos aviões dele. Ele tinha construído aquilo tudo para servir pessoas, para dar a elas a chance de ir e vir, de ver a família, de trabalhar, de viver. Não tinha construído para alimentar egos, não tinha construído para criar hierarquias. Tinha construído porque acreditava que todo mundo merecia ser tratado com dignidade, do faxineiro ao CEO, do passageiro da econômica ao da primeira classe. Todo mundo. Francisco lavou o prato, secou as mãos, pegou o celular. Tinha mais uma mensagem. Era de um número desconhecido. Abriu. Senhor Francisco, aqui é a Verônica. Eu sei que o senhor não quer ouvir de mim, mas eu precisava dizer. Eu entendi. Eu entendi o que fiz de errado e vou carregar isso pelo resto da vida. Sinto muito. De verdade. Francisco leu 3 vezes. Depois deletou a mensagem. Não respondeu, porque algumas coisas não precisavam de resposta. Algumas lições precisavam ser sentidas, não discutidas. Ele colocou o celular no modo silencioso e foi tomar banho. No dia seguinte, Francisco estava de volta ao aeroporto. Mochila surrada no ombro. Fila comum, classe econômica. A comissária ofereceu champanhe e cortesia. Só água, obrigado. Ele respondeu com um sorriso. Ela não fazia ideia de quem ele era, e estava tudo bem. Porque no final não importa quanto dinheiro você tem ou quantos aviões você possui. O que importa é como você trata as pessoas quando acha que ninguém está olhando. Verônica aprendeu isso do jeito mais difícil. Francisco sempre soube. Se essa história te lembrou que respeito não é título, é atitude, então leva isso para a vida. Trate bem quem não pode te dar nada em troca, porque é aí que o caráter aparece. Agora me diz nos comentários qual foi a parte mais injusta para você e o que você faria no lugar do Francisco. Deixa o like para eu trazer mais histórias assim.